Olá, eu sou Elias Rafid, o Peça, e esse é o Boa Noite Interior, que hoje tem a honra de receber o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Chico Alencar. Seja bem-vindo, Chico. A honra é minha, muito feliz de estar aqui. Você é a voz da oposição no Congresso Nacional, né? Quando a mídia entrevista alguém do governo, geralmente vai até você ouvir a voz da oposição e geralmente em ordem inversa, né? Primeiro fala a oposição e o governo fica com a palavra final. Eu queria saber se é muito difícil ser oposição no Brasil. Ô Elias, primeiro eu tenho treino em ser oposição, porque a história da minha vida na política, embora a política nasça conosco, né? Tem gente que me pergunta, quando você entrou para a política? Eu falei, quando eu entrei para o mundo. Nós somos seres de relação, nós só somos porque os outros existem, somos ontologicamente, visceralmente, biologicamente gregários. Agora, na vida partidária, isso depois de muita trajetória, eu não me recordo de um governo que por inteiro tenha tido a nossa adesão, porque eu sempre fui partidário. No MDB autêntico já éramos oposição ao chamado chaguismo, que as novas gerações nem conhecem. Éramos da corrente chamada amaralista. Amaral Peixoto foi interventor do Getúlio aqui no estado do Rio, antigo. E depois era o MDB autêntico, Lisânias Maciel, Alencar Furtado, eu bem jovenzinho ainda. Depois o PT, pelo qual disputei meu primeiro mandato, depois de passar na escola maravilhosa do movimento comunitário, fui presidente da Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, sempre muito crítica aos governos. Depois no PT éramos oposição. Começa depois de muitas disputas o governo Lula. Eu tinha sido vereador 2 vezes no Rio, em oposição aos prefeitos, Marcelo Alencar, César Maia. Depois fui deputado estadual. Houve uma confusão dentro do PT, que aderiu por pressão da cúpula, Lula, Zé Dirceu impondo aliança com o Garotinho, e nós logo ficamos na oposição, mesmo sendo do PT. E depois, nos governos federais, aí eu me elegi com o Lula, pelo PT. Ainda no meio do primeiro governo Lula, o grau de divergências cresceu, o Henrique Meirelles era o presidente do Banco Central. Essa turma toda que está no poder hoje esteve ou no governo Lula ou no governo Dilma. Então, não é uma sina e nem é um espírito, governo, sou contra, não. Mas são as injunções e eu creio que faz parte de uma certa coerência com princípios, ideias e causas. E eu não diria que é confortável ser oposição, você tem muitas dificuldades, até no processo de eleições, você sendo oposição, não tem as benesses quem é do governo, tem, olha, eu fiz isso aqui, a obra tal, qual, embora a gente não opere assim. Nós de oposição atual somos políticos de ideias, o que se chama de opinião. Agora, eu preferia ser governo desde que houvesse governos comprometidos com o interesse público, com o bem comum e com a melhoria da condição de vida da população e com ética pública. Como é difícil achar isso no Brasil, né? Verdade. Nós nos conhecemos em 2002, na campanha, quando você foi eleito pela primeira vez deputado federal. Eu estava fazendo a campanha do PT no Rio e gravei lá os programas de TV e rádio do partido. Você acha que o PT deixou de ser programático para se tornar pragmático? Aonde é que o PT perdeu o rumo da história, Chico? Tem um estudioso alemão do século passado, no início do século passado, chamado Robert Mitchell, que em 1915 escreveu uma obra sobre o círculo de ferro das oligarquias, que acaba aprisionando todo mundo, mesmo nos sindicatos, mesmo nos partidos de esquerda, os partidos comunistas da época, tem uma tendência autoritária e de adaptação à sociedade, onde o sindicato ou o partido está. Então, todos nós, inclusive o jovem PSOL, sofremos esse tipo de pressão para o adaptacionismo, para a acomodação à ordem dominante,
para a perda daquilo que eu chamaria de ethos, de espírito de mudança, de indignação, de revolução até. Então o PT foi vivendo esse amoldamento à ordem. Agora, o elemento mais dissolvente e poderoso no mundo hoje, Papa Francisco fala isso, é a grana. O velho Marx falava, o poder dissolvente do dinheiro. Quando o PT começa a buscar financiamento de campanhas mais vultosos, o Lula, depois de uma eleição para a Prefeitura do Rio, em que eu quase cheguei lá, em 1996, e a cúpula do PT não apoiou, queria que o PT apoiasse o então candidato a prefeito pelo PDT, Miro Teixeira. Sim. E a minha campanha foi muito esvaziada por essa cúpula. Mas depois, ainda assim, a militância fez uma campanha bonita. Por 1,5% a gente não passou o Sérgio Cabral para a disputa da prefeitura contra o Conde, candidato do César Maia. Sim. Mas, de qualquer maneira, ali o Lula depois esteve até na minha casa, meio que fazendo um meia-culpa, devíamos ter apoiado, porque o Miro ficou bem atrás. E ele falou o seguinte, mas tem o seguinte, eu já cansei de fazer campanha assim, pobre, sem grana, agora já falei para o Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT, ou contrato Duda Mendonça, ou não sou mais candidato. E o Delúbio falou, poxa, mas é muito dinheiro, se vira, arruma. Eu acho que isso aí, quando você perde essa dimensão da campanha mais simples e quando quer disputar no plano dos candidatos, digamos, capitalistas, aí você começa a se corromper, a perder essa dimensão da mudança. Bom, ainda assim fomos juntos, eu fui eleito deputado federal, como você lembrou aí, a primeira vez em 2002, para assumir em 2003, junto com o Lula presidente. Sim. Foi uma alegria, uma emoção, uma nova gramática do poder, os quiosques republicanos em cada cidade desse país, 5.670, a força social de mudança, fazendo a democracia plena no Brasil pela primeira vez. Fomos vendo que não era bem assim. E o primeiro baque foi chamar Henrique Meirelles, que aliás tinha sido eleito com uma campanha milionária, vindo do Banco de Boston para Goiás, que é a terra dele, sim, com aqueles esquemas mais tradicionais de conquistar votos, né? Eleito deputado federal pelo PSDB, virou o homem da moeda da casa... O homem da grana. O homem da grana, do Banco Central do Lula, e outras divergências. E aí o leque de alianças foi se abrindo, e aí deu uma divergência grande. Em 2005, um grupo de muitos parlamentares, inclusive Ivan Valente, que é deputado federal pelo PSOL, 8 a 10 do PT e liderados pelo saudoso Plínio de Arruda Sampaio. Sim. E o movimento, com muitos militantes, nós saímos para reforçar um embrião de construção que já havia desde 2 anos antes, quando Babá, Heloísa Helena, senadora, o deputado federal Babá, a deputada federal Luciana Genro, e João, o deputado do Sergipe, como é que ele chamava? Eles saíram do PT e começaram a fundar o PSOL, então João Fontes. Então a gente se incorporou a esse projeto. Em 2006, disputamos a eleição enquanto PSOL, que tinha já o seu registro. Sim. Pela primeira vez, Heloísa Helena teve 6% dos votos e a partir daí eu me elegi deputado federal pelo PSOL. Esse, como você lembrou, é o 4º mandato e, eu, sinceramente, partido não é uma igreja onde você fica como um devoto e nunca sai daquele rebanho. Ele é um instrumento. Eu espero, a essa altura da vida, não ter que buscar um outro instrumento. É uma construção difícil, dura, mas o PSOL tem sido importante para a democracia frágil do Brasil. E estou feliz dentro dessas escolhas, sempre difíceis, duras, penosas, moendo no áspero, mas vale a pena. Tá certo. Eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente volta já já. Pessoal, tem muita gente me ligando, mandando mensagens, perguntando por que eu estou escondendo o meu apelido. Como quem me conhece sabe que eu sou conhecido aqui como Peça. Então, tudo bem, eu vou assumir o meu apelido aqui e nas redes sociais. Você vai ver aí embaixo, Elias Rafídio Peça. Você pode entrar lá e ver os bastidores dessa entrevista e de outras, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já já.
ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo, com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando, sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android e iOS. Olá, eu sou Elias Rafid, o Peça, e esse é o Boa Noite Interior com Chico Alencar. Chico, o antigo, isso é uma visão minha, se eu estiver errado, por favor, me corrija. A fusão do estado do Rio de Janeiro, esse é o assunto que eu queria falar agora, a fusão dos estados do Rio de Janeiro com a Guanabara. No meu entender, isso parece que foi um prêmio de consolação para a Guanabara, que havia perdido o status de capital federal e recebeu o estado do Rio como prêmio de consolação. Para quem que foi boa a fusão? Quero saber a sua opinião. Foi bom para o estado do Rio? Foi bom para Guanabara? Para os dois ou para nenhum dos dois? Pois é, o Rio de Janeiro é um estado ainda em constituição, enquanto estado do Rio de Janeiro com a formatação atual. Nós temos 43 anos de idade. Para uma unidade da federação, isso é muito pouco tempo. Sim. É claro que sempre houve uma proeminência da cabeça, que é o Rio de Janeiro, capital da colônia, desde 1763. Eu sou formado em História, por isso que eu tenho esses dados na cabeça. Depois se tornou município neutro da corte, né, capital do Império. Depois se tornou Distrito Federal na República. E em 1960 a capital se transferiu para Brasília. Aí o primeiro prêmio de consolação foi esse, criar o estado da Guanabara, de curta duração, separado, como já que o Rio era Distrito Federal, o Rio capital, a cidade do Rio, São Sebastião do Rio de Janeiro, separado do estado da Guanabara. Aí na ditadura, em 1975, né, houve uma imposição. Essa fusão foi imposta de cima para baixo, com uma expectativa política também, porque a capital do Rio de Janeiro, ela tinha uma tradição oposicionista, crítica muito grande. Veja que os grandes movimentos de resistência à ditadura, as grandes passeatas, 1968, comemorando 50 anos agora, todos tinham no Rio de Janeiro, na capital, na Guanabara, cidade-estado, uma força muito grande. Claro que vinha gente do estado do Rio todo, de Niterói, sobretudo, mas, então, quem sabe, fundindo, a gente dilui um pouco esse espírito oposicionista. É claro que um governador como Chagas Freitas, que era do MDB, mas totalmente aliado da ditadura, já dava uma aparência de democracia ao regime, mas não representava nenhuma ameaça. Então, a fusão, ela criou uma possibilidade, eu acho que tem movimentos lá para voltar, desfundir. Eu acho que não, a gente tem que buscar o equilíbrio, não pode ser um estado com uma cabeça, por mais que populacionalmente a região metropolitana, pegando Rio e Baixada, pegando Rio, Niterói e São Gonçalo, concentre quase 70% da população, mas a gente não pode ter esse desequilíbrio. É preciso que cariocas e fluminenses das regiões limítrofes, da Baixada, Niterói e São Gonçalo, descubram o nosso próprio estado, o Rio de Janeiro, o interior, que é um dos estados, e eu conheço bastante os estados brasileiros, até pela minha condição de deputado federal, mais bonitos, com mais potenciais geoculturais e econômicos que eu conheci até hoje. Então, o desafio é esse, constituir o estado do Rio de Janeiro. Isso ainda é um processo. Tá certo. Eu queria falar de intervenção federal
que é militar, mas a gente não pode falar que é militar, ela é federal. Eu queria saber se isso vai trazer algum benefício, algum resultado para o Estado? Eu falo na condição de, como deputado federal, membro da Comissão Externa de Acompanhamento da Intervenção Militar. Eu falo que é militar para o general Braga Neto, para o secretário de Segurança do nosso Estado, que é o general Richard. Então, essa intervenção pegou os próprios militares de surpresa. Foi muito mais pensando em votos do que em vidas, em termos de iniciativa do governo Michel Temer. O general Braga Neto já nos disse, o próprio Richard também, estamos aqui cumprindo uma missão, porque hierarquia e disciplina são valores que nós do Exército respeitamos, temos como algo pétreo, um princípio. Agora, ainda estamos montando o gabinete da intervenção. Falou isso essa semana. E estamos surpresos, é uma máquina cheia de problemas, tem a corrupção policial, tem a ineficiência, tem a falta de investigação, tem a dilapidação dos equipamentos, tem a má remuneração, inclusive das polícias, tem débitos, tem, enfim, fora a violência, o armamentismo. Então, eles estão ainda tateando e isso foi feito de supetão, sem planejamento. E eu lamento, mas eu sou cético quanto a esses resultados. Mesmo aquele ataque que aplaudimos contra as milícias se viu muito mais como algo midiático, porque pegou um monte de gente que estava numa festa e já está provado. Mais de 130 dos 152 presos lá naquela operação não tem nada a ver com as milícias. Estavam lá numa festa, num pagode, num samba, como qualquer um pode estar. Se for nessa lógica, vai prender o sambódromo inteiro numa noite de carnaval, porque sabemos que a contravenção do jogo do bicho tem muita força nas escolas de samba. Então, a gente vive uma encalacrada. E eu temo que o Exército se desgaste nessa função e ela não tenha resultados efetivos. Seria muito mais importante, nós temos que ser críticos, mas também propositivos. Se você usando, inclusive, as Forças Armadas no que já lhe cabe normalmente, fechando fronteiras, fiscalizando portos, aeroportos, se você quebra paulatinamente, com metas, o contrabando de armas e munições, você já dá um golpe fatal na violência. Claro, não vai acabar da noite para o dia. Aliás, um dos que inventou essa intervenção foi o Moreira Franco, que é homem forte do governo Temer, foi nosso governador aqui há muito tempo, 96 ele foi eleito, né? Mas é importante lembrar que essa ideia, o Moreira falava, e isso lhe deu bons votos, vou acabar com a violência em 6 meses. Nós constatamos que a violência no seu período de governo, no seu quadriênio, aumentou 53%. Então, não é por aí. Você tem que, mais do que nunca, na polícia moderna, na segurança pública moderna, trabalhar com inteligência, com investigação, com todo o arsenal tecnológico que tem, e não com a guerra, inclusive, e rediscutir uma política de drogas. Porque simplesmente reprimir e fazer guerra, quem morre é, sobretudo, a população que não tem a ver com o confronto. A bala perdida sempre é encontrada no corpo de alguém, em geral, inocente, pobre, vulnerável, jovem, é terrível. Nós tínhamos marcado uma outra data para essa entrevista, infelizmente calhou de ser a mesma data do assassinato da Marielle. Maria. Quem é que mandou matar a Marielle, Chico? Essa pergunta não para de reverberar na nossa alma, no nosso coração e na nossa boca, concretamente. Há também uma comissão externa de acompanhamento das investigações sobre o assassinato, a execução, é o melhor termo, de Marielle, e sobrou para o Anderson também, seu motorista. Mas o alvo era Marielle Franco. Nós temos fundadas razões para entender que esse crime muito bem planejado, executado com frieza e profissionalismo de um atirador que sabe manusear a arma, ele foi um crime encomendado, quer dizer, tem os executores, tem os mandantes, tem o planejamento, e o crime é tanto mais organizado quando ele tem profissionais do Estado, que tem o monopólio do uso da força, das polícias, por exemplo, envolvidos, né? E no Brasil, infelizmente, a gente tem esse conluio do crime dentro do próprio aparato do Estado. Né? Então, as milícias são uma expressão disso. Agora, a gente quer a solução, né? Eles sempre dizem, e temos tido um diálogo,
O chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa, é uma pessoa muito séria. O delegado de homicídios também. E o general Richard já nos falou sobre isso também. O próprio general Braga, embora delegue para esses outros hierarquicamente inferiores a ele a elucidação desse crime, eles dizem que isso é uma prioridade. Eles fazem comparação com o caso da juíza Patrícia Acioli. Só que aquele foi desvendado em 60 dias. Os 60 dias de Marielle e Anderson, retirados de nós dessa maneira brutal, estão chegando. Eles dizem, não, já avançamos na investigação mais do que no outro caso. Não falamos de nada, não revelamos nada por enquanto, porque o sigilo é fundamental. Tá bom, mas tem limite. Como eles falam também do caso do pedreiro Amarildo, cujo corpo não apareceu até hoje, mas os criminosos apareceram, estão processados aí e condenados, mas a gente está trabalhando com esse período aí, de 60 a 90 dias. Esperamos que isso se elucide para que não haja essa sensação de impunidade e outros crimes aconteçam no campo brasileiro. Não por acaso, desde que houve o impeachment de Dilma, parece que setores mais truculentos da sociedade se sentiram empoderados e com licença para matar. No campo brasileiro, dados da Comissão Pastoral da Terra, de 2017 para cá, sobretudo ano passado, o número de lideranças indígenas, camponesas e quilombolas mortas ou que sofreram atentados cresceu exponencialmente. Isso é muito grave. Parece que no Brasil está havendo uma banalização do conflito para eliminar o outro, o oponente. Ok, o assunto não é fácil, mas a gente tem que falar dele. Eu vou chamar mais um intervalo, a gente volta já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Estamos de volta, eu sou Elias Rafid Peça, esse é o Boa Noite Interior e esse é Chico Alencar, pré-candidato ao Senado, que foi tema de uma biografia em vida, né? Do Pedro de Luna e do Marcelo Moscovitch, vulgo Marcelo Moscou. Caminhos de um aprendiz. Sim, muito bacana. Eu sou vítima aí, não sou autor. Com dedicatório e tudo, presente. A editora chama Ilustre. Ilustre Editora, está nas boas livrarias do ramo. Todo mundo devia ter direito a uma vida biográfica e não só biológica. Toda a vida de todo ser humano é cheia de luzes, tem sombras também. Certo. Você é, além de tudo, um poeta. Vamos para o Pinga Fogo? Vamos lá. Assuntos polêmicos, a gente fala rapidinho porque o tempo é curto. Lula candidato ou não? Tenho a impressão que não. E quem o representa? Quem representa a esquerda? Várias forças, como a direita também. E o povo vai decidir quem vai para o segundo turno. Eu espero que o nosso pré-candidato Guilherme Boulos, junto com a vice Sônia Guajajara, indígena, cheguem lá. Tá certo. Fenômeno da extrema-direita no mundo, na França, nos Estados Unidos com Trump, no Brasil com Bolsonaro. Aqui você acredita isso? Eu acredito à volta da intolerância, da truculência e de um pensamento meio tosco, que na França não prosperou, felizmente, e nos Estados Unidos deu certo. Mas são fenômenos transitórios do interregno entre um mundo que já está decadente, mas não acabou definitivamente, e o novo que ainda não surgiu. O nazismo e o fascismo cresceram nessas contradições aí, do velho que não morreu e o novo que não nasceu. Vai passar. Vamos para frente. Reforma trabalhista, Chico.
Não é reforma, é precarização de direitos. Desde que foi instituída a CLT em 1943, ela foi mudada mais de 100 vezes, em 100 pontos. Então, criaram esse mito para facilitar o capital em detrimento do trabalho, que é uma má tradição brasileira. E a da Previdência? A da Previdência é a que não foi, mas começou tudo errado. Tinha que cobrar a dívida ativa de bancos, de grandes corporações financeiras, tinha que fazer um levantamento, um cálculo atuarial, mas não, quiseram e gastaram muito dinheiro público em propaganda, mudar, atingindo o aposentado, o trabalhador, aí não deu certo, felizmente. Reforma política? A reforma política é a que precisa ser feita. O Brasil precisa de mais democracia e fazer com que as maiorias sociais possam ser maiorias políticas, mas inventaram até campanha milionária com dinheiro público. Foi bom acabar com o financiamento empresarial de campanha, mas fizeram um fundão que vai ser concentrado, inclusive no tempo de TV, por poucos partidos para ter mais do mesmo. Reforma política é o que a gente tem que fazer ainda. Assuntos polêmicos. Aborto. O aborto tem que ser visto como preservação da vida das mulheres. Eu sou cristão de formação católica, acho que na geração é uma bênção divina, mas já o Código Penal fala do caso de aborto e tal, então a mulher tem que ter o direito de decidir sobre isso a tempo, com aconselhamento, com oportunidades para, se quiser manter aquela gravidez, fazê-lo. Agora, não ir para a cadeia e ser processada, aí é errado. Ou morrer, né? Criminalizar não dá. Tá certo. A flexibilização do desarmamento. É terrível. Essa ideia de cada cidadão uma arma é uma ideia forte nos Estados Unidos, mas vem do tempo do faroeste. Quem está armado e não tem preparo para usar uma arma, corre 3 vezes mais chance de morrer num assalto. Então, é uma ilusão de que ele se protege mais com a arma. Legalização das drogas. É uma discussão que tem que ser feita. A guerra às drogas no mundo deu errado, aumentou o armamentismo. É muito mais grave um guri, um menino com uma R-15, uma K-47 no braço do que com um sacolé de cocaína. Droga é uma questão de saúde pública. A adição, o vício tem que ser tratado por políticas públicas. Agora, a guerra simplesmente está gerando mortes, inclusive de policiais. A gente tem que rever esse caminho. Quem diz isso não sou eu, não. É o Fernando Henrique Cardoso, é o César Gaviria, ex-presidente da Colômbia, é o Barack Obama e muita gente no Brasil. É preciso ter inteligência, meu Deus, e não ficar nessa. Vamos pro pau. Todos morrem. É como diria o Gandhi, na linha do olho por olho, em breve tempo estaremos todos cegos. Para terminar, eu queria saber a respeito da renovação. Esse ano você acredita que haverá realmente uma grande renovação? Essa renovação vai ser de verdade ou nós vamos ver aí os filhos dos que estão presos, os filhos dos que já estão aí? O Brasil tem capitanias hereditárias, inclusive na corrupção. Sua Excelência, o eleitor, a eleitora, você que está nos assistindo aqui, tem um papel fundamental. A CNBB lançou uma nota agora, o primeiro documento sobre eleições no Brasil, falando da importância de olhar a história de vida do candidato, ver se é mais ligado ao interesse público ou a grupos privados, ao chamado mercado, ver qual é o compromisso dele com a ética pública, a transparência. Então, temos que apostar no chamado voto consciente. O voto não tem preço, tem consequências. Eu espero em Deus e na consciência cidadã de que a gente renove de fato. Tem gente nova que vem com cara de renovação e que, na verdade, é só um ratinho magro que logo, logo vai ficar um rato gordo e voraz. Então, tem falsa renovação. Quer ver um exemplo de renovação política tão forte que foi destruída? Marielle Franco. Falo isso com dor. Chico, agradeço demais a sua presença, foi uma grande honra recebê-lo, espero que a gente tenha foi outras oportunidades aqui de recebê-lo e espero realmente que tenha a oportunidade de recebê-lo agora como senador. Quem sabe? E vamos trabalhar para constituir o maravilhoso e belo estado do Rio de Janeiro, do Rio Paraíba, tão maltratado. É a nossa artéria principal que está machucada. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. E a você de casa, obrigado pela audiência. Espero todos vocês aqui semana que vem, às 6:50 da noite de sábado. E a você, Theo, um beijo, vovô te ama. Tchau.